Boa noite a todos vocês que nos acompanham de seus lares. É com muita alegria que estamos reunidos neste Centro Espírita Amor e Caridade de Birigui para mais uma reunião virtual. Pais e mães, as aulas da Evangelização Espírita e da Pré-Mocidade estão disponibilizadas no YouTube, canal SEAC Birigui, Evangelização Espírita. Vamos colocar um copo ou uma garrafa de água para ser fluidificada esta noite. Vamos relaxar nossos corpos, nossas mentes, para que sejamos conectados com a espiritualidade, com Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, que os protetores desta casa, Felício Luchini, José Maria Lisboa, Lindo e João Dias de Almeida, nos derramem bênção sobre nós, sobre vocês que nos assistem de seus lares neste momento, seus entes queridos e amigos onde quer que estejam. Que nós, através da fé e do amor, possamos emanar vibrações salutares para que todos sejamos fortalecidos, material e espiritualmente. Continuemos estudando a doutrina espírita para o nosso crescimento moral e espiritual, nunca esquecendo de praticar nossas caridades aos irmãos necessitados do pão e da palavra amiga. Senhor, intercedei junto ao Pai e lançai vosso olhar sobre nós, abençoando nossos propósitos e guiando nossos passos no caminho do bem e da perfeição. Que sejamos auxiliados e curados pelos médicos espirituais que estão sempre ao nosso lado. Que os enfermos hospitalizados ou em seus lares sejam socorridos e assistidos, recebendo o lenitivo espiritual para seu corpo e seu espírito. Que os profissionais de saúde tenham renovadas as suas forças físicas e mentais neste momento tão grave que estamos vivenciando. Oremos também por todos os nossos irmãos acometidos pela Covid, que eles sejam aliviados, curados e fortalecidos. A oração muda o imutável. Pai nosso que estás no espaço, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, assim seja. Hoje nossa palestra será com nosso amigo Dr. Alfredo Querino da Silva, que trará o tema do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu reino não é deste mundo. Boa noite. Boa noite, Gisele. Boa noite, Amadeu. Boa noite a todos que estão nos assistindo. E pedimos que os bons espíritos, protetores desta casa, possam estar nos intuindo para que possamos fazer-nos compreendidos na nossa palestrinha de hoje sobre esta leitura do Evangelho. Pilatos, tendo chamado
Jesus ao palácio, lhe perguntou: és o rei dos judeus? E Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo. E como ele falou em reino, Pilatos inquiriu novamente: mas és rei? E ele disse: tu o disseste, eu sou o rei, mas o meu reino não é deste mundo. E eu vim aqui apenas para testemunhar a verdade. E aquele que estiver com a verdade ouvirá a minha voz. Se eu fosse o rei dos judeus, o meu povo lutaria para que eu não caísse na mão dos judeus. Portanto, eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Quando Jesus conclama no Sermão do Monte, né, falando sobre as aventuranças, as bem-aventuranças, quando ele fala, né, bem-aventurados os que sofrem porque serão consolados, bem-aventurados os famintos porque serão saciados, bem-aventurados os que choram porque rireis, bem-aventurados vós que são pobres, porque será vosso o reino de Deus. Jesus claramente estava falando de uma vida futura, de uma vida não aqui na terra, porque se não fosse, ele estaria nos ludibriando, nos enganando. Tal a discrepância que existe entre as oportunidades e a qualidade de vida reinante no nosso planeta. Nós vemos nascer cegos, aleijados, com retardo mental, outros inteligentes, bonitos, normais, corpo perfeito, uns nascendo numa favela, no meio de uma podridão moral, com drogas, álcool, prostituição, e outros nascem num lar onde dá tudo certo, onde nada de mal acontece. Então, a recompensa que Jesus oferece, as bem-aventuranças, não é neste mundo nosso. Porque se nós considerarmos apenas esta vida, apenas este mundo, não considerarmos o mundo espiritual, qual o motivo de ser bom, de ser justo, de ser solidário, de fazer caridade, né? E a incredulidade, não acreditando nessa vida futura, é causa, inclusive, de suicídio, porque as pessoas não veem razão para continuar sofrendo e, então, eles se matam.
Claro que todos os cristãos acreditam na vida futura, porque senão não seriam cristãos, né? Justificando o que nós fazemos aqui, forjando o nosso futuro, né? Que vai ser feliz ou infeliz, dependendo do bem que fazemos, das lágrimas que enxugamos, do mal que deixamos de fazer, do exemplo que damos. Existem pessoas boas de natureza, mesmo entre aquelas que não acreditam na existência de Deus. São pessoas que, numa evolução moral, elas desenvolveram o amor dentro de si, né? Já tem aquela índole boa, né? Nidoval Reis foi um jornalista de Bauru que tinha família em Lourdes. Ele fez uma trovinha que eu gostei muito e que encaixa nisso que eu acabei de dizer. Ele disse: admiro a caridade advinda dos ateus, que a praticando não pensam na recompensa de Deus. E é claro que além desses que não acreditam em Deus, mas são boas pessoas, existem aqueles também incrédulos que às vezes não são piores porque têm medo de ir para o inferno, né? E às vezes a gente ouve alguém também falar que se a gente se importar apenas com a vida espiritual, o que vai ser da Terra, né? Se ninguém liga para a Terra. Mas nós temos a lei do progresso, a lei da conservação, em que nos faz lutar para ter conforto, para ter uma vida melhor, para ter um desenvolvimento tanto tecnológico como científico, no meio ambiente, tudo faz com que a gente lute para ter um mundo aqui entre nós bom, né? Para a gente ter um mundo melhor agora, para nós mesmos, e não ficar postergando esse mundo melhor apenas para aqueles que vêm depois de nós, né? Para os nossos netos, etc., né? Nós recebemos vários talentos durante a nossa vida. Deus nos dê 1, 2, 5, 10 talentos que a gente deve usá-los onde estivermos, né? Tentar viver bem onde a gente estiver desenvolvendo esses talentos. Porque alguém às vezes muda, por exemplo, do Rio de Janeiro para Birigui. O que ele vai encontrar em Birigui
quando ele chega? Ele fica sofrendo porque ele fica comparando Birigui com a sua cidade de origem. Então ele vai ver, não tem shoppings como tem lá, há restaurantes como lá, a vida social que lá existe, lazer, shows e principalmente Birigui não tem praia. E se ele ficar se lamentando, se lamuriando, arrependido, ele vai sofrer todo o tempo que ele aqui ficar. Mas se ele pensar em viver bem aqui, interagir com o povo, fazer amizade com os seus companheiros de trabalho, com os vizinhos, ele vai notar, muitas vezes, que ele está ficando mais com a sua família, está vendo os filhos crescerem, está vendo que onde quer que ele more, aqui em Birigui, para ir da sua casa ao trabalho ou voltar do trabalho, ele leva poucos minutos. Então pode acontecer que depois de algum tempo ele não pense mais em voltar para a loucura da sua cidade grande. Ele vai entender que nós temos que projetar a nossa vida futura, a nossa vida espiritual, e vai notar, ou nós vamos notar, que todo esse projeto que vamos fazer para a nossa vida vai depender de uma força muito grande, muito importante e que às vezes também se torna muito difícil, que é o amor. E não é um amor qualquer, é um amor a nós mesmos, é o alto amor. E nós temos que nos amar como somos e não como projetamos, né? Algo mais alto, melhor, né? Onde nós sempre somos vítimas, sempre procurando um culpado para os nossos problemas, terceirizando, né, as nossas culpas. Ó Deus, como deixou que isso aconteceu logo comigo? Por que tinha que acontecer isso comigo? Vamos nos amar, nos reconhecendo imperfeitos, reconhecendo que temos muitos vícios, cometemos muitos erros e temos poucas virtudes. Nós viemos para cá, não caímos de paraquedas, né? Nós temos o local que moramos e a família que temos, de acordo com
a nossa necessidade e termos o mérito de receber essas pessoas para que a gente possa aprender com elas e aproveitar a estada aqui interagindo, ficando próximos uns dos outros, porque muitos familiares ficam longe, mesmo morando juntos. Então, vamos aproveitar esse aprendizado, essa oportunidade que Deus nos propicia, nos oferecendo aquilo que precisamos para a nossa evolução. Uma vez foi feita uma experiência entre pais e filhos. Foram colocados pais e os filhos num local, num ambiente fechado, onde tinha música, onde tinha brinquedos vários, leitura, todo tipo de entretenimento. E ficaram de fora, proibidos de entrar, a televisão e os smartphones, os celulares. E foi divertido, assim, porque no começo as pessoas ficavam andando de um lado para o outro, não sabiam onde pôr as mãos, aqueles viciados, que é a pessoa que fuma e larga de fumar e depois não sabe onde põe a mão mais, e ficou ali. Mas 15 minutos depois, 20 minutos, já aconteceu uma coisa assim, bastante interessante e incomum, que eram os pais conversando com os filhos. E quem entrasse naquele ambiente depois de meia hora, 40 minutos, ia ter a grata satisfação de ver pais sentados no chão, brincando com os filhos. E ao término da experiência, tanto pais como filhos acharam que o tempo foi muito curto, que eles precisavam aproveitar melhor o tempo. Então vamos usar os talentos que Deus nos deu. Esses talentos a gente não pode comparar com outras pessoas. Porque sempre nós vamos encontrar pessoas mais bonitas, pessoas mais inteligentes, pessoas melhor sucedidas, mais generosas. Então, se nós ficarmos comparando, nós vamos ser infelizes. Então a gente tem que nos comportarmos como se a gente pertencesse a uma orquestra universal, em que todas as pessoas participassem com um instrumento ou outro. Se nós ficarmos olhando para o instrumento dos outros, não vai dar certo. Por quê? Vamos encontrar instrumentos maiores, mais bonitos, de melhor sinfonia, mais importantes que os nossos dentro da orquestra. Então, nós temos que prestar atenção no nosso instrumento.
que são as nossas ações. Temos que prestar atenção na nossa partitura musical, que é o Evangelho. Então nós temos que seguir essa partitura, seguir o Evangelho, obedecendo o nosso regente, que é Jesus Cristo. Jesus, quando veio à Terra, ele não foi rei aqui, porque ele abdicou do reino da realeza terrestre. Ele preferiu o reino espiritual, onde ele é o governador da Terra, do nosso planeta. Porque realmente era o que tinha importância. O importante é o reino espiritual, como bem frisou uma rainha, de França, que esperava ser recebida no mundo espiritual com toda a pompa, como diz o Evangelho, e a sua realeza não a acompanhou nem até o túmulo. E ela entendeu que os títulos terrenos, os títulos materiais, são temporários e ficam aqui, não têm nenhuma importância depois que deixa o corpo, entendendo que a única coisa importante são os atos que aqui foram feitos, Uma tia minha, numa comunicação, ela disse que a única coisa que ela levou para o mundo espiritual foi o que ela deu aqui na Terra. Quer dizer, só interessa para o nosso futuro o bem que nós praticamos, Mas Deus, algumas pessoas, eles dizem, que algumas pessoas, quer dizer, que sobressaem em algum aspecto, sendo importantes para o seu país, durante algum tempo, durante uma época, umas pequenas, outras maiores, e que recebem títulos, Rei do futebol, rei da voz, príncipe dos filósofos, Então, médico dos pobres. Então, sobre esse aspecto, nós também podemos considerar Cristo como nosso rei, rei da bondade, rei da justiça. E o seu reinado é o maior que a gente conhece, porque já dura 2000 anos, Vamos ter fé. Fé não fanática, Vamos ter fé racional, Vamos
acreditar realmente, como tem aquela história do centurião que pediu para Jesus curar o seu filho. E Jesus prontamente disse: olha, vamos lá que eu vou ver o seu filho. E o centurião disse: não, Senhor, o meu lar não é digno de receber os seus pés. Basta que ordenes e ele será curado. Porque o centurião, que dirigia uma centúria, que seriam 100 soldados, bastava ele mandar o soldado fazer alguma coisa e aquilo era feito. Então, ele acreditava que Jesus teria muito maior soldados, entre aspas, para fazer o seu pedido. Então, bastava que Jesus ordenasse e ele teria, e o filho seria curado. E também vamos amar, fazer a coisa mais importante que existe. Vamos amar segundo Jesus nos pregava. Humberto de Campos, num de seus livros, ele conta que certa vez Jesus passeava pela Palestina e, passando perto de uma casa muito chique, e tinha na porta uma cortesã, com um grupo grande de mulheres, uma cortesã muito linda, um corpo perfeito, que ao vê-lo com toda aquela luz, ela se apaixonou imediatamente, se apaixonou perdidamente. Só que a cortesã, ela entendia o amor apenas carnal. E ela foi até Jesus e o convidou para ir à sua casa, participar das benesses do amor que ela podia oferecer. E ela disse: descubro uma luz no seu olhar e procedo assim por amar. Jesus olhou-a com muita ternura e respondeu: hoje não, amanhã talvez. Hoje não, amanhã talvez. Algum tempo depois, uma senhora procurou Jesus para que ele pudesse visitar uma mulher que estava tomada pela lepra, que estava em estágio final da sua vida e que estava em grande sofrimento. Jesus prontamente aqueceu o pedido e adentrou naquela casa. E ele a viu, magérrima, toda desganhada, sem maquiagem, com feridas pustulosas, exibidas pelo corpo,
muito pálida, e que ao ver Jesus, ela exclamou: mas Senhor, hoje que eu me encontro nessa situação vexatória, o Senhor entra na minha casa. E Jesus, pegando-lhe as mãos, com uma ternura muito grande, disse para ela: vejo uma luz no seu olhar e procedo assim por amar. Vamos seguir Jesus e exercer o seu amor, porque o amor não se diz, o amor se ama. Obrigado a todos que me ouviram, obrigado Gisele pelo convite. Obrigada. E que todos tenham uma excelente semana com Deus, com Jesus, que a sua paz faça morada nos nossos corações. Muito obrigado. Vamos mentalizar os nossos irmãos e entes queridos que já partiram recentemente, que eles possam ser esclarecidos e recebam luz para a sua evolução espiritual, que eles recebam a cura que não tiveram neste plano terreno e a compreensão da sua atual condição. Que esses espíritos se afastem de tudo que deixaram, seus bens, seus amigos, sua família, e partam para receberem luz, receberem ensinamentos. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte tudo alcançar, vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará da nossa alma o espelho onde deve refletir a vossa divina imagem. No encerramento desta reunião, procuremos agradecer as bênçãos recebidas nesta casa de amor e caridade e que os mensageiros de luz nos fortaleçam e encorajem.
Vibremos pensamentos positivos e palavras de amor para toda nossa família, nossos amigos, nossos irmãos necessitados, onde quer que se encontrem. Que nos tornemos canais de luz, sabendo sempre que quem reza pelos outros é o primeiro a ser atendido. Com esperança renovada, sigamos em frente, acreditando que a justiça divina sempre se fará presente. Tenhamos gratidão por tudo que recebemos da espiritualidade superior, que nos consola, nos acolhe e nos orienta. Oremos em nossos lares, porque a prece é o bálsamo que nos eleva a Deus e a Jesus. Vamos estudar o Evangelho, ler livros espíritas que nos dão conhecimento da doutrina, iluminando nossas vidas, e continuemos praticando as nossas caridades, moral e espiritual. Como disse Chico Xavier, os espíritos amigos fazem o que podem para nos ajudar. O problema é que nem sempre fazemos a parte que nos compete. Tudo queremos obter, sem o menor esforço de renovação. Pai nosso que estais no espaço, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, assim seja. Para finalizar nossa reunião, teremos a música Paraíso. Uma boa noite a todos, uma semana abençoada e muita luz em nossos caminhos. Vejo um tempo que ainda virá, sem sofrimento, maldade ou tristeza, o pão sobre a mesa, janelas abertas pro sol entrar, pra gente voar. Vejo um caminho sem medo da dor, flor sem espinho, crianças nas ruas, livres e nuas, tão vivas, tão cheias de paz e cor de puro amor. Dia que chega e não tardará, uma mão que aconchega e divide um sorriso. O paraíso é um abraço, um pedaço de olhar. Se dá, sentir, pulsar meu coração na palma da mão, teu coração na minha canção.